Estamos aqui então com a diretoria do Instituto. Já foi dito aqui em algumas das mesas, mas eu vou aproveitar e me der essa oportunidade para também fazer emitir essa mesma opinião. Acho que uma das iniciativas mais importantes e mais estratégicas que a direção da FUP teve, acho que na sua história, foi fazer a criação deste Instituto de Estudos no setor petróleo. Se tem uma coisa que o movimento sindical e o movimento popular, o movimento político se ressente, é ter instrumentos como esse que constroem conteúdo e fazer o seu trabalho da luta política. Então eu queria deixar isso aqui registrado aqui. Temos aqui um dos primeiros, ou primeiro compilado, né, do trabalho que os companheiros têm fazendo. Quem é que vai ser o primeiro aí que vai ser o Rodrigo? Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o Rodrigo aqui para que ele faça a sua fala, a sua apresentação aqui. Não precisa de tanto. Bom, gente, bom dia de novo, desde dos petroleiros. O INEP teve um papel fundamental para ajudar a explicar para a sociedade o que vinha acontecendo com a empresa. E a gente conseguiu entrar no debate público, conseguimos pautar o debate público, inclusive a mídia tradicional acabou nos procurando, porque a explicação convencional, tradicional, mas neoliberal, não dava conta de entender o que vinha acontecendo. A ponto de tudo foi, a Folha de São Paulo, por exemplo, chamou para publicar um artigo para explicar o que vinha acontecendo. Então acho que esse é um exemplo do que o Instituto vem fazendo e acho que pode fazer muito mais nesse processo. Bom, queria também agradecer aqui e já justificar a ausência do José Sérgio Gabrielli, que junto comigo e com o William faz parte da diretoria técnica do Instituto. O Gabrielli, todo mundo sabe, está coordenando a campanha do presidente Lula e a agenda dele está completamente abarrotada por conta, né, nós estamos próximo da eleição, então ele não pôde participar, mas também pediu para a gente agradecer em nome dele. Queria também, em relação a esse livro, agradecer a Flaxo, a Faculdade de Ciências Sociais da América Latina, é isso? Não errei o nome, né? Então queria agradecer a Flaxo, que em tempo recorde ajudou a gente a imprimir, editar e publicar o livro. A gente mandou o livro para eles no dia 3 de julho, e eles conseguiram entregar em menos de um mês, em tempo hábil. Então eu queria muito agradecer a Flaxo pelo apoio e também a estrutura da FUP, os funcionários, que também foram ágeis e sérios para ajudar que o livro fosse publicado. Bom, essa história de agradecer, a gente sempre acaba esquecendo alguém, mas enfim. Então eu queria agradecer a todos que de alguma forma participaram na criação do INEP e que ajudaram a construir esse livro. Sobre esse livro, eu só queria dizer, antes de passar aqui para o Bruno, que ajudou a gente a construir o novo site do Instituto, as novas mídias sociais. A gente construiu nesse último ano e meio, cerca de 80 artigos. Então, os pesquisadores têm escrito toda semana, pelo menos um artigo, sobre o setor petróleo, seja no Brasil ou no mundo, que tem saído em diversos veículos. Já saiu no Jornal do Brasil, no Le Monde, na Carta Capital, no GGN, na revista Fórum, no Cafezinho. Vocês pesquisem de mais alguém na Folha. Então a gente escreveu 80 artigos e esse é um primeiro compilado que tem 22 deles. Então eu queria também, já aproveitando isso, agradecer o esforço de cada pesquisador. Hoje nós temos aqui o Eduardo, que também é parte do Instituto, o Rafael, que é assistente, está lá atrás, ajudar a gente depois a distribuir o livro, mas tem também a Paola, que é uma pesquisadora da Federal de Santa Catarina, não está presente. A Caroline, que é pesquisadora da UNB, que também faz parte, José Luiz Fiore, da UFRJ, e o próprio Gabriel. Pode passar. Além do Clovelmar também, que ajudou a gente durante esse período a elaborar vários materiais. E queria ressaltar também a importância do DIEESE na construção desse processo. O DIEESE já tem um trabalho longo na subseção, tanto da FUP quanto o Sindipetro-INEP também tem uma subseção. E foi peça fundamental para a gente construir esse processo, é um parceiro fundamental para o INEP. Bom, gente, então além do livro, aí eu vou passar aqui para o Bruno, a gente essa semana alterou todo o nosso site. A gente vinha com alguns problemas, a gente trouxe o Bruno,
para ajudar nessa empreitada. E o Bruno ajudou a gente a construir site, agora nós temos Facebook, página no Instagram. E apesar de eu ser novo, eu não entendo muito disso. Então eu vou passar para o Bruno que ele fala melhor sobre o tema. Bom, pessoal, quando a gente pensa em um site, uma mídia social, né, qualquer veículo de comunicação com vocês, a gente está pensando em vocês. Então é um processo que a gente está começando a melhorar. A gente tem um site que a ideia é ser um repositório que dialogue com vocês, petroleiros, com os pesquisadores também que estão nos procurando, com a própria, enfim, os veículos de comunicação que estão, de uma forma ou de outra, replicando isso, e tornar também essa discussão, ela ganhar um espaço além dos sindicatos, né? Enfim. Então a gente pensa em tudo isso e tenta chegar numa fórmula que está no processo de reformulação contínua, né? A gente tem uma ideia inicial, mas óbvio que a ideia a gente sempre está mexendo para dar melhor navegabilidade, deixar um site mais bonito, mais agradável, mas também com conteúdo que precisa ser passado para vocês com a velocidade necessária. Tá? Então o site, a ideia a gente tem aí essa cara, essa é a página inicial do site. Então a ideia é deixar ele mais amigável do que está acontecendo nesse momento no Instituto. Então a gente tem um blog, a ideia do blog, ele estava muito vinculado no site institucional, a gente desvinculou. A ideia de desvincular é justamente para o blog terem notícias rápidas, notas bem curtas, e o site fica com um repositório de artigos e textos de discussão, texto para discussão. Então, enfim, a gente tem os vídeos também, a gente está mexendo no canal do YouTube, e isso tudo está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, a gente está o site está pronto, o blog está pronto, e as mídias estão sendo abastecidas, vamos dizer assim, de conteúdo, né? Então, logo acima, eu pedi só para rolar lá em cima, isso. A gente tem essa foto nossa que já acompanha do site antigo, e a gente tem ali um bannerzinho rolando, um slidezinho rolando, com as últimas notícias que estão lá no blog. Tá? Então é uma ideia, quando você entra no institucional, de entender o que está acontecendo lá no blog. E aí tem um botãozinho ali, conheça o blog do INEP, você clicou, você vai para o site do blog. Tá? Não peço para não clicar agora não, senão, ou então abre numa outra aba, pode ser? Se você clicar ali com o botão direito, acho que vai, em cima ali do botão. Ou então a gente vai depois. Botão direito aí, isso, abrindo uma nova janela. Ou guia. Nova guia, pronto. Isso, aí. Então essa é a cara do blog. O blog é direto ao assunto, são notícias bem rápidas, que você consegue acessar ali o que está acontecendo. A gente também replica algumas informações que a gente entende ser importantes. E aí a gente vem falando ali, como eu falei, são notas bem rápidas que a gente produz ou replica, tá? Obviamente do setor petróleo, da área de energia. Bom, então é isso, o blog não tem muito o que falar, tá? São notícias que o pessoal entra ali e já vê. E geralmente o que está lá nas mídias sociais são matérias que a gente está colocando no blog, tá? Bom, voltando ao institucional, só para a gente também não se alongar muito, a gente tem uma faixa ali logo abaixo, INEP na mídia, que é onde a gente está colocando ali o que tem saído nosso, né, na mídia em geral, as publicações, enfim, os jornais, por aí vai. Abaixo são os vídeos que você vai poder ver, aí tem um banner ali para o pessoal se inscrever, um botãozinho ali do lado direito para o pessoal se inscrever no YouTube, as chamadas públicas e editais, quando a gente precisar, enfim, fazer alguma chamada, alguma seleção de pesquisador, por aí vai. E abaixo tem ali, conheço nossos artigos, conheço os textos para discussão, que aí eu vou deixar vocês à vontade para navegar depois, a gente não vai entrar nos meandros não, só para a gente apresentar de uma forma mais breve. Logo abaixo tem os colunistas e as últimas colunas que eles enfim, publicaram no site, né? Então a gente tem o Antônio Rivas, a Ana Luísa, a Paula Cirelli, o Gabriele, o Fiore e... tem mais um, eu esqueci, deixa eu rolar ali e a Jaqueline Ganzetti. Então, são os nossos colunistas hoje, né? E aí eu vou fazer um convite a vocês. Quando vocês forem lá visitar inep.org.br,
cadastrem-se para receber o clipping. A gente sabe hoje que o Facebook, enfim, Instagram, eles precisam de patrocínio. O que eles fazem? Eles não entregam para todo mundo que curte as nossas mídias, né? Que estamos acompanhando. Então o que acontece? Entrega lá para 30%, 40%. Então, para que vocês garantam receber, às vezes até menos, né? Para vocês conseguirem receber de fato, em primeira mão, o que a gente está publicando, uns resumos, enfim, a gente sabe que a vida é corrida. Eu peço para que vocês assinem ali o nosso clipping, para que vocês consigam receber no e-mail de vocês. E aí vai para todo mundo, tá? Aí não tem o Facebook restringindo a gente, tá bom? E embaixo a gente colocou alguns dados financeiros ali, enfim, de barril, enfim, algumas cotações. E embaixo, no nosso rodapé ali tem todos os dados para quem quiser entrar em contato, os mídias sociais também. A gente vai começar com LinkedIn e Twitter também, mas por enquanto é Facebook, Instagram e YouTube. Tá bom? Então, no mais é isso. A gente conta também com a sugestão de vocês, né, de alguma informação ou outra que vocês sintam falta de estar lá, a gente pode estar colocando e estar pensando junto com a diretoria técnica, e a gente vai estar colocando lá em cima, pessoal, para retornar, por gentileza, aonde está o blog do INEP ali, a gente vai incluir nesse mesmo local um link para que vocês baixem o livro. Tá? Então esse livro vai estar disponível digitalmente, né? E vocês vão poder baixar esse livro e ter um e-book no celular de vocês, enfim, até fazer essa divulgação de forma mais escalável, tá? Então é isso, gente. No mais, a gente vai estar mexendo no dia a dia, mas a ideia é mostrar para vocês como é que a gente vai começar a atuar agora mais forte nessa questão das mídias sociais e utilizar o site para poder comunicar melhor com todos os setores que a gente dialoga. Obrigado. Obrigado, Bruno. Agora é o William. Bom dia a todos e todas. Bom dia. O Rodrigo já disse, mas eu quero também reafirmar o nosso agradecimento à FUP e ao conjunto dos sindicatos, porque vocês foram fundamentais nesse processo de construção e de proposição dessa iniciativa de um instituto de pesquisa que está se propondo a se transformar numa referência para uma produção qualificada de conhecimento técnico para subsidiar a nossa luta daqui para diante. O primeiro encontro que nós do INEP tivemos, numa atividade coletiva, dos sindicatos da FUP, com vocês, foi na Bahia, o ano passado, no congresso da FUP. E de lá para cá eu fico muito feliz de poder, um ano depois, encontrar a todas e todos vocês para apresentar esse primeiro produto que sistematiza um pouco da nossa produção ao longo do último ano. Então, esse livro ele reúne cerca de 20 artigos que dizem respeito a essa produção dos nossos textos de conjuntura ao longo do último ano, e nós o organizamos basicamente tentando fazer com que ele cumprisse 3 grandes objetivos. Primeiro, ele traz um diagnóstico ao longo dos seus textos sobre as transformações da indústria mundial do petróleo e do setor energético. Além disso, a gente tem como objetivo, a partir dessa publicação, intervir no debate público, alertando o conjunto da sociedade para a centralidade do setor de energia e de petróleo e para a importância da sua defesa. E, em terceiro lugar, a gente tenta qualificar o debate, tentando apresentar propostas, alternativas e caminhos para o futuro, e a partir desses 3 eixos a gente tem organizado então, o conjunto das nossas produções no INEP nesse período. Vocês vão poder ali, no final da nossa mesa, retirar os exemplares dos livros de vocês ou baixar pela internet, como disse o Bruno, mas e vocês vão ver ali que o livro está dividido em 6 grandes blocos. Esses mais de 20 artigos produzidos aí pelos 9 pesquisadores do INEP estão divididos em 6 blocos. A gente então escolheu para essa primeira publicação um primeiro bloco tratando especificamente das grandes transformações geopolíticas que impactam o setor de energia e de petróleo, com ênfase no caso dos Estados Unidos, por entender que ali tem uma transformação estrutural profunda e que tem impactos diretos na maneira como tem acontecido o desmonte da Petrobras, em particular, na nossa conjuntura.
No segundo bloco do livro, ele apresenta algumas reflexões sobre elementos importantes para que a gente possa pensar a transição da matriz energética no Brasil. Um terceiro trata especificamente de uma questão que foi muito calorosa ao longo desse primeiro período de produção do INEP, que diz respeito ao tema da governança e da relação das petrolíferas com a corrupção e os instrumentos de combate à corrupção. O quarto bloco trata do significado da descoberta e do desmonte do pré-sal. O quinto bloco trata especificamente dos impactos do desmonte da Petrobras, como eu disse antes, e nós incluímos um sexto tratando da última questão conjuntural que tomou os nossos esforços de reflexão nos últimos meses, sem respeito, como tinha dito o Rodrigo antes, aos problemas relacionados à política de preços e à política de refino da Petrobras. Então, em linhas gerais, esses são os 6 grandes eixos que estão estruturando essa primeira publicação. Isso é uma parte daquilo que a gente conseguiu produzir no último período. A gente já está trabalhando em um novo livro com o conjunto dos outros artigos que foram escritos nesse período. A gente tem a expectativa de publicá-lo ainda esse ano, e com isso, então, organizar esse primeiro momento de reflexão do INEP. Trabalhar nesse processo, eu gostaria de compartilhar com vocês, tem sido um exercício muito gratificante, muito enriquecedor. Eu queria também deixar registrado o meu agradecimento à FUP, mais uma vez, aos sindicatos, a vocês. Saibam, como disse Bruno e como disse o Rodrigo, que os esforços que a gente tem empenhado, os pesquisadores, têm como objetivo subsidiar a ação de vocês. Então, eu queria enfatizar a importância de contar com a colaboração de vocês e de estimulá-los a acessar o site, acessar o blog, procurar os nossos textos, os nossos materiais, porque na medida do possível a gente tem tentado sistematizar um conjunto de informações e dados que qualificam do ponto de vista técnico a luta já qualificada do ponto de vista político que vocês realizam diariamente. E, se vocês me permitem, quando eu estava pensando, quando eu e o Rodrigo a gente estava desenhando o livro, ou pensando como é que a gente devia desenhar a ação do INEP, eu tomei como inspiração uma frase de um autor que acho que é uma referência para a maior parte de nós, se não todos nós do INEP, que trata de como deve se dar essa articulação entre o trabalho intelectual e o trabalho dos trabalhadores e dos sindicatos. E é um trecho da biografia, da autobiografia do Celso Furtado, então eu queria fazer a leitura de um parágrafo para vocês, se vocês me permitirem, onde ele disse o seguinte: aos intelectuais, cabe-lhes aprofundar a percepção da realidade social para evitar que se alastrem as manchas da irracionalidade que alimentam o aventureirismo político. Cabe-lhes projetar luz sobre os desvãos da história, onde se ocultam os crimes cometidos pelos que abusam do poder. Cabe-lhes estar ao lado dos trabalhadores na luta contra a desigualdade, a injustiça e a violência. Esse desafio só assumirá seu pleno sentido quando houver a junção de esforços entre trabalhadores e intelectuais, sem a qual não será possível a promoção de um país com democracia e desenvolvimento. Então essa é uma das premissas que tem orientado as nossas ações. Obrigado. Obrigado, William. Agora vamos escutar o Eduardo. Bom dia. Bom dia, não, boa tarde já, né? Apesar de a gente ter almoçado ainda, já passou meio-dia. Bom dia. Na verdade, fazer parte dessa mesa aqui meio... Não estava programado para eu estar aqui na mesa, não. Mas é importante deixar isso claro, mas não só isso. O que é importante e fundamental, essa frase do Celso Furtado. E por que isso é fundamental? É como entender os processos, é como pensar a intelectualidade, ou seja, o conhecimento, a informação, a tecnicalidade, para pensar os processos de luta e, mais ainda, da desmistificação, tá, do que supostamente uma tecnicalidade dada. Porque qualquer processo produtivo, que seja um processo que vai da refinaria, existem pontos ótimos de maximização. E eu estou trazendo esse ponto porque, para pegar o gancho do William, que ele falou da última discussão da política de preço do refino atual e do próprio balanço da Petrobras, que foi divulgado na última sexta-feira. E por que isso? Porque o balanço da Petrobras deixou claro
a discussão que vocês já estavam fazendo e o INEP estava fazendo, de que a capacidade ociosa das refinarias da Petrobras, das duas uma, ou era uma estratégia deliberada para abrir espaço para privatizar, para vender as refinarias, ou seja, deixar novos entrantes, ou tinha um erro técnico gerencial claro. Você não consegue sair dessas duas possibilidades. E por quê? A gente já tinha alertado isso há muito tempo, e isso ganhou uma força ainda maior por causa da greve dos caminhoneiros, da greve dos petroleiros na sociedade, e ficou explícito que tinha um problema. E por que dá para dizer isso com muita convicção, como eu estou falando aqui hoje? Porque o dado do balanço da Petrobras no primeiro trimestre de 2018 mostrou um aumento da lucratividade do primeiro para o segundo no setor do abastecimento de 2,2 bi. E você vai dizer o seguinte: não, Eduardo, mas o preço subiu? Não. Se o custo do petróleo subiu, tende a diminuir a margem do refino, porque é o preço da entrada da carga fresca. Mas se você olha como a margem do refino do abate aumentou, mesmo reduzindo as exportações de petróleo, porque foi mais carga fresca interna. E o diesel caiu o preço. Né? O debate que a gente tinha feito e tinha deixado isso muito claro, ou seja, a gente já tinha alertado que tinha um erro ou estratégia deliberada do refino. E isso, que é uma discussão conjuntural, mas isso é o que a gente, inclusive, vai fazer nos próximos livros. Hoje eu trouxe, mas ainda tem um outro, dois livros que vão ser levantados, e essa discussão que a gente tenta montar do que é a conjuntura específica de um debate técnico específico, mas para pensar o INEP, o Instituto e as suas diretrizes, como a questão do petróleo, como a questão da energia é um elemento fundamental para pensar um projeto de país, e é um elemento fundamental, e esse mesmo caso mostra isso, porque o governo brasileiro hoje vai dar subsídios para a Petrobras, porque supostamente ela vai perder dinheiro porque baixou o preço do diesel. Mas ela baixou o preço do diesel e aumentou o refino, e lucrou 2 bi a mais. Por que a sociedade brasileira vai ter que pagar para a Petrobras supostamente uma perda que não teve? Mas ele quer pagar para a multinacional, para a Petrobras. Para a Petrobras e para os importadores, para os dois. No mercado. Mas o alvo dele é dar dinheiro para os populares. Mas são para os dois. Ou seja, é pior ainda, para os dois. Tá? O que significa dizer que a gente tem buscado nos livros, nos nossos textos, desmistificar alguns elementos que são fundamentais para criar elementos técnicos para que vocês possam fazer o debate político. E acho que e também me engrandece muito estar nesse debate há um ano e meio, e agradecer ao Rodrigo, ao William, a diretoria técnica do próprio INEP, mas também os sindicatos que permitiram a gente estar aqui nesse debate, lançando esse livro e muitos livros e debates para frente. Não estava programado, eu falei até demais. Quem é bom passa ao vivo, né? Vou passar aqui para o Rodrigo, que ele queria fazer um último comentário aqui. Gente, eu cometi um equívoco grave, vocês estão de agradecer, a gente sempre esquece, né? Mas eu queria também agradecer muito o Celso Amorim. Vocês vão ver que no livro, o prefácio do nosso ex-ministro de Relações Exteriores, ex-ministro da Defesa, que também foi muito gentil com a gente, aceitou o convite de última hora de fazer o prefácio. Ele também está envolvido na agenda da campanha. Gentilmente, uma semana providenciou esse prefácio para a gente. Então fica aqui também meu agradecimento ao Celso Amorim. Eu até peço uma salva de palmas para ele. Bem, pessoal, a ideia, estava aqui, o Rodrigo estava me cochichando aqui, é que temos esse lançamento nacional aqui na plenária, mas a ideia é que a gente faça em cada estado, cada sede dos sindicatos filiados à FUP, outros lançamentos regionais, estaduais, aí depende da... E lembrar, né, que se a gente está fazendo uma disputa na sociedade, a disputa da hegemonia no pensamento da sociedade, a gente ter um instrumento desse é importante. Então vamos já sair com essa tarefa aqui para os sindicatos, de quando chegarem voltarem para casa, já pensarem e já entrar em contato aqui com o pessoal do INEP para fazer esse lançamento, porque a gente precisa. Isso aqui é um instrumento importante para a disputa que a gente tem aí na questão da eleição, da questão da hegemonia, do assunto, né? Até para orientar como a gente vai ganhar a eleição, vai ter o presidente novo, até para orientar a política que esse presidente vai tocar,
nós temos que usar esse instrumento. Então ali vai estar ali atrás, ali distribuindo, depois vocês podem também pegar o contato para fazer mais atividades, ou pedir mais livros, vai ter também no site, já foi dito para baixar. E eu acho que a gente, vamos encerrar aqui. Antes de encerrar tudo, eu vou chamar o Simão para cá. Eu acho que uma salva de palmas então para os companheiros aqui do nosso Instituto José Eduardo. Passa a bola para o Simão aí, agradeço aqui os companheiros. Bom, pessoal, estamos chegando no final da plena FUP, né? E falar que interinamente eu estou na coordenação da FUP até outubro, né? Que Zé Maria é o nosso candidato e essa plenária que apontou o caminho de continuar caminhando nessa candidatura para ter uma voz dos petroleiros dentro do Congresso Nacional. Em nome da direção da FUP, né? A gente agradece a presença de todos, começando por todos os sindicatos filiados que se empenharam na construção desse congresso e trouxeram aqui suas delegações, seus diretores, os convidados, né, observadores, que participaram ativamente na construção dessa plenária. Agradecer também aos empregados, os trabalhadores da FUP, que participaram e se empenharam no sentido de tudo dar o mais certo possível. A equipe, que foi a comissão organizadora, que teve várias reuniões e debates para construir a programação, né, e os convidados que aqui vieram. E também agradecer aqui aos companheiros do INEP, né, da direção, que hoje estão disputando posição, né, a nível da comunicação do que acontece na geopolítica do petróleo e gás. E a gente estava tendo uma oficina de comunicação agora há pouco, né, falando que o conteúdo é muito importante. E a preocupação, uma das grandes preocupações, quando foi criado o INEP, e o Zé Maria falava muito sobre isso, era a gente ter um braço técnico na FUP, né? Assim como o Ministério do Trabalho tem a Fundacentro, hoje a FUP tem o INEP, e a gente espera também, Rodrigo, William, Eduardo, Bruno, que o INEP ganhe cada vez mais força, ganhe cada vez mais divulgação, e nós contamos com os sindicatos aqui presentes e os delegados, observadores, para divulgarem o site do INEP, e que ele alimente também as nossas mentes e corações, né, com essas ideias, né, e pensamentos que esses intelectuais e pesquisadores estão produzindo, porque tudo aí tem uma HH grande para a gente poder construir e chegar aqui hoje e poder ter um primeiro volume, né, vamos falar assim, de uma coletânea de artigos, né, que demonstram que nós estamos fazendo a história e a história está sendo registrada, e isso vai ter outros livros, porque o INEP vai continuar produzindo, mas a gente tem que também absorver a informação. Então, companheiros, em nome da direção da FUP, a gente parabeniza a todos que aqui vieram nessa plenária, que agora vão retornar para os seus estados. A direção da FUP se reúne amanhã, já a partir das 9 horas, lá na FUP, porque o Congresso tem uma série de resoluções que tem que agora passar a ser operacionalizada. Lembrando que o David está aqui, e a gente tem que já dialogar com os sindicatos, da formação da brigada que vai para Brasília. Então, os coordenadores, naquele grupo da coordenação, o David está ali, e nós estamos falando, é claro que tudo isso tem um custo, a gente está pedindo para dois militantes por sindicato em Brasília, do dia 7 ao dia 9, não é isso, David? Então, é muito importante formar esse grupo, que vai estar em disputa a sessão onerosa a partir do dia 7 dentro do Senado. Então, ok? Então vai ter um almoço agora, tá? E às 2 horas tem que ter check-out. Eu não sei se tem alguém aqui
com os informes do retorno das delegações, né? Então, assim, se tem aquela lista aqui, se não tem, lá embaixo tem a lista, está com o retorno das delegações agora. Pessoal, uma salva de palmas a todos, um bom retorno e volta da luta com Lula livre, Lula inocente, Lula brasileiro. Todo mundo está ganhando de presente aí esse